Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste terceiro trimestre de 2023, a lição dos adultos que está trabalhando com a temática apologética. O tema do nosso trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Isto aqui é uma conscientização. Não há amizade entre luz e trevas. É a Igreja de Cristo, luz, e o Império do Mal, trevas. Então é assim que nós estamos. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: o diabo, vosso adversário, o diabo é adversário da igreja. O subtema nos diz como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Espírito da Babilônia que, conforme já explicamos nos vídeos anteriores, está na terra desde que Nimrod, bisneto de Noé, se sentindo grande, se tornando grande, criou a primeira revolta contra Deus, lá atrás na Torre de Babel, na confusão das línguas. A partir de então, Babilônia é um sistema, não trata aqui neste sentido exatamente de uma cidade. Ela existiu como uma cidade-estado, mas não existe mais. Já houve tentativa de reconstruí-la, mas a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Isaías, diz que não, ela não seria reconstruída e ela hoje não existe. Hoje é um local árido, um deserto, né? Lá é a região do Irã, onde tem Babilônia, onde era Babilônia. E desta forma, Babilônia, representada pela prostituta de Apocalipse 17, simboliza tudo aquilo que é contra Deus. Tudo que é contra Deus vem desse sistema babilônico, desta prostituta de luxo, desta infâmia. Então, a afetação na política, a afetação na religião, a afetação na cultura, a afetação na economia, é daí que vem. E é este sistema corrupto que nós estamos, nesse trimestre, desvendando. Nós estamos observando que tudo aquilo que hoje em dia não consegue avançar no sentido religioso, pode observar que por trás tem algo maléfico que tem hora que a mente da gente diz, mas como é que alguém pode entrar por esse caminho? E nós, infelizmente, encontramos, às vezes, muitos cristãos, que assim se dizem ser, dando apoio, eu creio que, e logicamente, a este império do mal. Babilônia prostituta esta que, segundo Apocalipse 17 e 18, ela está montada sobre um dragão de 7 cabeças. E este dragão é ninguém mais, ninguém menos que o anticristo. Este dragão é aquele que vai surgir, que é a besta que saiu, aliás, não é do dragão, montado sobre a besta, é a besta que saiu do mar, é o anticristo, vai surgir logo após o arrebatamento da igreja. A igreja presente na terra resiste a esse dragão, e esse dragão, conforme explicamos ontem, virá antes que Jesus venha para salvar Israel na sua descida em glória. Esta é a nossa terceira reflexão. Convido você para assistir as duas anteriores, tá bom? Aproveite para dizer, se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente. Nós estamos diante da lição número 1 que diz, a igreja diante do espírito da Babilônia. E nesta questão nós precisamos de consciência. Precisamos estar consciente que a igreja está diante do espírito da Babilônia. Tudo que a igreja faz, o espírito da Babilônia está na frente. Ela compete conosco. Nós trazemos a luz, ela traz as trevas. Se nós não compreendermos isso, se você, cristão ou não compreender isso, não haverá efeito nenhum os ensinamentos que nós estamos passando para você aqui diariamente. Na terceira reflexão, nós temos algo importante. O relativismo cultural contra a doutrina e a autoridade bíblicas. Relativismo cultural. É isso que nós vamos estudar. Neste embate, a doutrina bíblica que mantém uma ortodoxia, a autoridade bíblica que fala a verdade é rebatida pelo relativismo, pelo conhecimento humano, pela fala dos doutores, dos que estudaram, e nós vamos falar sobre isso, tá bom? Nosso texto está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, e eu estou acrescentando Isaías, capítulo 5, versículo de número 20, porque eu creio que é muito esclarecedor. Vamos ao texto e na sequência faremos a contextualização e a aplicação pessoal. Deus abençoe o irmão Gil Mike, lá dos Estados Unidos. Pai do Senhor, irmão Gil Mike, Deus te abençoe. Versículo 3 da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, diz:
Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Este porquê é uma resposta, é uma explicação. Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Primeiro texto. Vamos então para Isaías, capítulo de número 5, versículo número 20. Ai dos que ao mal chamam bem. Eu estou usando nas duas leituras aqui, eu estou com 4 Bíblias diferentes aqui na realidade, e estou usando em todas a tradução Almeida Revista e Corrigida. Continuando, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Tem um outro texto bíblico que eu procurei agora, mas não encontrei, e pela necessidade de fazer logo o vídeo, eu não tive tempo de procurá-lo, mas eu vou deixar citado aqui, e na sequência certamente eu vou encontrar e vou deixar aí na descrição do vídeo. Ele diz assim: o conhecimento humano para Deus é como excremento. Excremento é esterco. Vamos contextualizar isso aqui. Paulo está entre a terceira e a quarta viagem missionária. Assim eu creio na quarta viagem missionária. Paulo está entre a primeira e a segunda prisões, certo? Paulo está nesse contexto. Ele foi preso, ele foi julgado, mas não foi condenado, ele foi absolvido. E no momento em que ele saiu, ele havia escrito uma carta a Roma, no final da terceira viagem missionária, enviada pela irmã Febe, dizendo aos irmãos de Roma que ele haveria de passar por lá. Ele tinha desejo de passar por Roma, e etc. No contexto, ele foi preso, tal. Ele diz que no seu primeiro julgamento ninguém o assistiu, mas o Senhor o livrou da boca do leão. Neste intervalo entre uma e outra prisões, pois ele foi preso a segunda vez, entregue por Alexandre Latroeiro, um dos seus infames obreiros, né? E Alexandre Latroeiro não pode ter lauréis, não pode ter aplausos. É maléfico que ele fez. Paulo foi preso novamente. E entre uma e outra prisões, Paulo escreve pelo menos 2 cartas. Ele escreve a carta a Tito, pois ele foi até Creta e colocou Tito em Creta como bispo de toda aquela região. Tinham mais de 50 igrejas em Creta e Tito foi o chefe de todas elas. E escreve a segunda carta a Timóteo. Ele escreveu a primeira quando ele estava no final. Aliás, esta é a segunda carta. Eu estou me confundindo. A primeira carta ele escreveu entre uma e outra prisões. A segunda carta ele escreveu quando ele estava dentro da segunda prisão, me desculpe, já estava prestes a morrer, ele escreveu a segunda carta, que é essa que nós estamos lendo, só corrigindo. A primeira foi entre uma e outra prisões e a segunda é quando ele já está prestes a morrer. E ele começa a dar ensinamentos e começa a dizer bem assim: Timóteo, virá tempo em que os homens não vão mais sofrer a sã doutrina. A sã doutrina não vai mais fazer efeito na vida deles. Sabe quando você ouve alguém, você diz para alguém que certa coisa está errada, que certa coisa não deve acontecer, porque não é assim que Deus gosta, não é assim que está na Bíblia? E a pessoa diz: não, mas isso é o que você está dizendo. De forma nenhuma, não é assim. A pessoa imediatamente desconsidera a palavra de Deus, desconsidera o ensinamento e cria seu novo padrão. Por que seu novo padrão? Porque surgiu alguém que deu uma ideia diferente. Surgiu alguém que relativizou a situação. E é neste contexto que Paulo então escreve isso a Timóteo. Estas pessoas terão comichão nos ouvidos, quer dizer, vai dar aquele... Ouvir a doutrina é algo que vai incomodar. Essas pessoas vão amontoar para si doutores. Por quê? Porque são pessoas que falam de forma que afagam o seu ego, que afagam a sua vida, dá aquele, não é assim não, fique tranquilo, tá em paz, não é desse jeito não, não pode ser confrontado diretamente com a Bíblia. Quando nós estamos tratando do espírito da Babilônia, nós estamos justamente a dizer que os dias atuais são dias dessa natureza. Não tem muito tempo, nós vimos alguém que estava recebendo dinheiro de propina, orando em nome de Deus. Estavam num grupo reunido, né, que o Salmo 1 vai falar da roda dos escarnecedores, de algo mais. E eles estavam reunidos ali em nome de Deus. E de repente
levantaram as mãos e oraram: Deus, te agradeço porque tu conheces o coração de fulano de tal. Não tem muito tempo, nós vimos aí homens sendo conduzidos pela Polícia Federal, pastores, homens de uma vida assim, aparentemente, né? Pregadores, um deles esteve até na minha cidade, veio pregar. Não tem muito tempo que nós começamos a perceber que as pessoas têm para si os seus próprios doutores, os seus próprios seguidores, e tem até aquela questão da cobertura apostólica, né? Como se fossem querubins. E neste sentido as pessoas acabam seguindo a ideia de fulano. O que você me diz? É como que nós voltássemos à Idade Média e buscássemos de alguém a absolvição. Fulano foi absolvido. Não, eu te absolvo dos teus pecados e assim por diante. Neste contexto, Paulo está dizendo a Timóteo que virá tempo em que os homens vão agir dessa forma. Aí você agora ouve o que Paulo disse a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 3, e vem para os dias atuais, ano de 2023, mês de junho. Hoje é dia 28, né? 28 de junho. E você percebe que a dinâmica é a mesma. Nós estamos vivendo rodeados pelo espírito de Babilônia. Esse espírito de Babilônia não afeta somente lá fora a política. Ele vem como uma ferrugem corroendo todo o sistema. Nós temos um sistema hoje que ele é pautado pelo vil metal, ele é pautado, sabe, aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei. A coisa não é tratada como ela deveria ser tratada. A seriedade da situação não é mais a mesma. A escolha de obreiros para isso ou para aquilo não é mais do mesmo sentido. Os próprios obreiros não estudam mais a palavra de Deus. Isso é fato. Não vou generalizar, mas uma grande maioria é dessa natureza. E esse espírito de Babilônia que a gente pensa estar lá fora, pois a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, os de cá é como se uma vez entrou na graça, pronto, acabou e agora tá top, daí para frente é só deu a gente mesmo, melhorou e fechou a situação e deixa o pau quebrar. Não analisa mais a Bíblia Sagrada, não busca mais argumentos, não estuda, não pede orientação ao Espírito Santo, não consagra, não. E lá fora o mundo está em pleno vapor. Em pleno vapor. Se você observar o contexto da política, pois a Grande Babilônia afeta na cultura, na religião, na economia, na política. Se você olhar o contexto da política, você fica abismado. Como é que isso pode estar acontecendo? E as pessoas estão aplaudindo, porque o espírito da Babilônia está aí agindo contra tudo que se chama Deus. Cristãos hoje em dia, no contexto da política, não sei por qual motivo, não sei se fechados os olhos, eu não faço a menor ideia, mas acabam falando do céu, mas apoiando quem toma banho de pipoca no candomblé. Apoiando, como nós vamos estudar nos próximos dias, uma questão ética muito forte, quem é favorável ao aborto. Apoiando quem rouba e vai continuar roubando. Roubou, mas fez, mas roubou. E apoiando quem lhe ajude, desde que o outro pode se dar mal, se ferrar, desde que ele... É neste contexto que o espírito de Babilônia precisa ser visto por nós. E a autoridade da Bíblia, como é que diz aqui? A doutrina e a autoridade bíblicas não podem ser colocadas em segundo plano, pois nunca caíram por terra. Permanece a mesma sempre. Agora, para fechar, eu quero mais uma vez chamar a atenção de Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem. E este ai não é ai para os políticos, é ai para todos. Para você que é crente, para você que está me ouvindo, para mim. Ai dos que ao mal chamam bem. Se nós agirmos desta forma, ai de nós. Aí continua, repetindo, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Já pensou você ser um pai de família e sua ideia ser retrógrada? Já pensou você ser heterossexual e sua ideia ser retrógrada? Já pensou você ser a favor da verdade, ser a favor da pessoa viver com o próprio suor e tua ideia ser retrógrada? Já pensou você armar bandido e desarmar polícias, tua ideia ser retrógrada? Já pensou, como disse certo homem, que chegaria o dia em que teria vergonha de ser bom, de ser justo, de ser reto? Ai dos que ao mal chamam bem, aí continua.
dos que fazem da escuridade luz. Está escuro, mas está dizendo, não, olha lá a luz brilhando. Que luz que está brilhando? Não tem luz brilhando, está escuro. E da luz, escuridade, a luz está brilhando e está dizendo, não, mas aquilo ali é escuro. Pelo sangue de Jesus, nós vivemos este tempo, este sistema. E continua, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai! Por que ai? Porque chegará o dia em que o Senhor chamará todos a uma prestação de contas. E esta mulher, por exemplo, a grande Babilônia, a grande prostituta, se Jesus arrebatar a igreja hoje, o sistema dela cai daqui a 7 anos. Na batalha do Armagedon, o sistema dela acaba. Se Jesus arrebatar a igreja hoje, a besta que a mulher está montada em cima, com 7 cabeças, que representam os impérios mundiais, né? Representa lá atrás o Império Sírio, Império Babilônico, representa o Medo-Persa, representa o grego, representa o romano. Ele vai cair, ele vai cair. Então nós, como cristãos, precisamos acordar que estamos no limiar do arrebatamento da igreja. E nós não podemos ver a coisa de uma forma e aplicá-la de outra. Nós, cristãos, não podemos. Ou então, o céu não é para quem assim o faz. Segundo a Bíblia Sagrada. A autoridade e a doutrina bíblica permanecem. Nós precisamos estar alerta, pedir a Deus que pelo dom de discernir os espíritos, nós possamos ver que o espírito de Babilônia está tomando conta do mundo de uma forma geral. De uma forma geral, em tudo. Na política, na religião, em tudo, em tudo, em tudo. Se você não perceber, você está cego espiritualmente e é preciso pedir para que te abra os olhos. Porque meu pai já me dizia, cego é aquele que não vê por uma cerca de varas. Se você está diante de você e você não está vendo, eu lamento, o texto bíblico ele não é parcial, ele é geral. Não adianta amontoar para si doutores, não adianta ter comichão nos ouvidos. A palavra de Deus ela vai se cumprir conforme ela está escrita. É momento da igreja ser igreja. É momento da igreja seguir a apologia como fizeram os nossos irmãos lá do 2º século quando quiseram dizer que o Senhor Jesus não era Deus. Eles encararam, foram à morte, mas eles ficaram firmes. Nós precisamos ser os atalaias, nós precisamos mostrar o que a palavra de Deus diz sem subterfúgio, ponto final. Nós não precisamos ter medo de falar por causa que alguém é político, por causa que alguém tem autoridade, não. Por causa que vai maltratar esse ou aquele fulano de tal, esse ou aquele pastor. Nós somos cristãos e nós precisamos defender a bandeira da verdade. Essa é a nossa reflexão de hoje. Amanhã, querendo Deus, não seja cristão só em casa não, irmão. Não seja cristão só na igreja não. Seja cristão no comércio, seja cristão na escola, seja cristão, ponto final. E não concorde, não dê aquela risadinha assim, né? Não seja politicamente correto não. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus sabedoria. O Senhor escolheu Paulo, ele disse para Ananias, porque este é para mim um vaso diferenciado. Ele vai entrar diante dos reis, vai sofrer, mas ele vai levar a palavra lá diante dos reis. Deus tem te dado essa oportunidade, agora você não pode desprezá-la. Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre a busca pela desconstrução da ética e da moral cristãs. Primeiro, tentam destruir a Bíblia, tentam destruir a veracidade bíblica. Eu creio na inerrância, na infalibilidade da Bíblia Sagrada, eu creio. Se eu não entender alguma coisa da Bíblia, o problema é meu. Sou eu que não estou pesquisando melhor. Sou eu que não estou recebendo inspiração devida. Agora, eles também querem afetar internamente. O sistema vem fechando para que internamente aquilo que você tem como moral, os outros repugnem. Nossa, você ainda é dessa época? Sério que você ainda pensa dessa natureza? Então, o que é moral e o que é ética cristãs, nós vamos comentar amanhã, pois nós também precisamos defender pelo menos dentro dos nossos lares, Ontem à noite nós tivemos um grupo da família reunido, nós tratamos desse assunto. Às vezes o problema está em você. Meu pai, quando era vivo, dizia, a falta de um grito faz perder uma boiada. Então você tem que ser a voz dentro do teu lar. Vamos ficar por aqui. Amanhã, querendo Deus, nós voltaremos e se inscreva no nosso canal. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos.